chamado para confiar no Senhor. Ouçam-me, todos que procuram justiça. Todos que buscam o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados. Para a pedreira de onde foram extraídos. Sim, pensem em Abraão, seu antepassado. E em Sara, que deu à luz sua nação. Abraão era apenas um quando eu o chamei. Mas o abençoei e o tornei uma grande nação. O Senhor voltará a consolar Sião. E terá compaixão de suas ruínas. Seu deserto florescerá como o Éden. Sua terra desolada, como o jardim do Senhor. Ali haverá alegria e exultação. E cânticos de gratidão encherão o ar. Ouça-me, povo meu. Escute-me, nação minha. Pois minha lei será proclamada. E meu juízo se tornará luz para as nações. Minha justiça logo virá. Minha salvação está a caminho. Meu braço forte julgará as nações. Todas as terras distantes olharão para mim. E aguardarão com esperança meu braço poderoso. Levantem os olhos para os céus lá no alto. E olhem para a terra embaixo. Os céus desaparecerão como fumaça. E a terra se gastará como uma peça de roupa. Os habitantes da terra morrerão como moscas. Mas minha salvação é permanente. Meu governo justo não terá fim. Ouçam-me, vocês que sabem a diferença entre certo e errado. Que têm minha lei no coração. Não se assustem com o desprezo das pessoas. Nem temam seus insultos. Pois a traça os comerá como se fossem uma roupa. O verme os devorará como se fossem lã. Minha justiça, porém, durará para sempre. Minha salvação continuará de geração em geração. Desperta, desperta, ó Senhor. Veste-te de força. Move teu braço poderoso. Levanta-te como fizeste nos dias passados. Quando mataste o Egito, o dragão do Nilo. Não és o mesmo hoje. Aquele que secou as águas. E fez um caminho no fundo do mar. Para que seu povo atravessasse. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão. Entrarão em Sião cantando. Coroados de alegria sem fim. Tristeza e lamento desaparecerão. E eles se encherão de alegria e exultação. Sim, sou eu quem os consola. Por que, então, temem simples mortais? Que murcham como o capim e desaparecem. Vocês, porém, se esqueceram do Senhor, seu Criador. Aquele que estendeu os céus. E lançou os alicerces da terra. Viverão com medo de opressores humanos? Continuarão a temer a ira de seus inimigos? Onde está a fúria deles agora? Em breve, todos vocês cativos serão libertos. Prisão, fome e morte não serão seu destino. Pois eu sou o Senhor, seu Deus. Que agita os mares e faz as ondas rugirem. Meu nome é Senhor dos Exércitos. Pus minhas palavras em sua boca. E o escondi em segurança em minha mão. Estendi os céus. E lancei os alicerces da terra. Sou eu quem diz a Israel: Tu és meu povo. Desperte, desperte, ó Jerusalém. Você bebeu do cálice da ira do Senhor. Bebeu do cálice do terror. Virou até a última gota. Não sobrou nenhum de seus filhos. Para pegá-la pela mão e guiá-la. Duas calamidades a atingiram. Desolação e destruição, fome e guerra. E quem restou para ter compaixão de você? Quem restou para consolá-la? Seus filhos desmaiaram e estão caídos pelas ruas. Indefesos como antílopes pegos numa rede. O Senhor derramou sua ira. Sim, Deus os repreendeu. Agora, porém, ouçam isto, vocês que estão aflitos. E completamente embriagados. Mas não com vinho. Assim diz o Senhor soberano. Seu Deus e defensor. Vejam, tirei de suas mãos o cálice terrível. Não beberão mais de minha ira. Agora, darei esse cálice aos que os atormentaram. E lhes disseram: Pisaremos em vocês no pó. E andaremos sobre suas costas. Isaías 51. 1 ao 23.
livramento para Jerusalém. Desperte, desperte, ó Sião. Vista-se de força. Põe as suas lindas roupas, ó cidade santa de Jerusalém. Pois os incircuncisos e os impuros não entrarão mais por seus portões. Levante-se do pó, ó Jerusalém. Sente-se no lugar de honra. Tire de seu pescoço as correntes de escravidão. Ó cativa Sião. Pois assim diz o Senhor: quando eu a vendi ao exílio, não recebi pagamento algum. Agora a resgatarei, sem ter de pagar por você. Assim diz o Senhor soberano. Há muito tempo, meu povo escolheu morar no Egito. Agora, a Assíria os oprime sem nenhuma razão. O que é isso? Pergunta o Senhor. Por que meu povo foi escravizado novamente? Aqueles que os dominam gritam de alegria. Meu nome é blasfemado o dia inteiro. Mas eu revelarei meu nome ao meu povo, e eles, por fim, reconhecerão que sou eu quem fala com eles. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas. Boas novas de paz e salvação. De que o Deus de Israel reina. Os vigias gritam e cantam de alegria. Pois, com os próprios olhos, veem o Senhor voltar a Sião. Que as ruínas de Jerusalém gritem de alegria. Pois o Senhor consolou seu povo. Ele resgatou Jerusalém. O Senhor mostrou seu santo poder diante dos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Saiam. Saiam e deixem para trás o cativeiro. Não toquem no que é impuro. Saiam daí e purifiquem-se. Vocês que levam de volta os objetos sagrados do Senhor. Não partirão às pressas. Como quem foge para salvar a vida. Pois o Senhor irá à sua frente. Sim, o Deus de Israel os protegerá na retaguarda. O servo sofredor. Vejam, meu servo terá êxito. Será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados quando o viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Ele causará assombro em muitas nações. Reis ficarão mudos diante dele. Pois. Isaías 52. 1 ao 15. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença. Como tenro broto verde. Como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência. Nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado, e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus. Castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia. E esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fossemos restaurados. E recebeu açoites para que fossemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente. Foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes. De sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente. Por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça. E jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso. Colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo. E causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado.
Ele terá muitos descendentes. Terá vida longa. E o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E, por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes. Levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Isaías 53. 1 ao 12.